Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 9 desse terceiro trimestre de 2024, Resistindo à Tentação no Caminho. O que estaremos comentando durante a exposição desta lição? Primeiro, o que é tentação? Qual é a sua origem? Deus pode tentar o homem? Qual é o significado, qual a palavra, o real significado da tentação? Podemos escapar da tentação? É este o assunto que estaremos abordando segundo a graça que o Senhor nos conceder. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, divulgue, comente, compartilhe e não deixe de deixar aí o seu gostei, interaja com o vídeo para que a plataforma possa entender que o vídeo é importante e que verdadeiramente as pessoas que ele ouvem são de alguma forma tocada ou impactada, e assim o vídeo ganhará mais visibilidade. Pois bem, nesta lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles vai estar falando da origem da tentação. O segundo vai estar falando sobre as tentações sofridas pelo Senhor Jesus Cristo e, por fim, resistindo às tentações. No primeiro momento, o que é tentação? Vamos primeiramente responder essa pergunta: o que é tentação? Qual é a palavra no original, no hebraico, que traduz-se por tentação? Nós vamos ver no hebraico a palavra massá, que significa teste. Ela significa teste lá no original, no hebraico. E temos 2 palavras gregas, um substantivo que é peirasmos, que é teste, e também tem o significado de prova. Essa palavra é grega. E a outra palavra grega é o verbo peirazó, que quer dizer testar ou pôr à prova. Essas palavras aparecem mais de 20 vezes e a outra mais de 30 vezes em todo o Novo Testamento. Então, de um primeiro momento, a palavra tentação, ela tem na sua origem o significado de teste. Qual é a origem? Qual é a sua fonte? Onde ela nasce? É bom nós salientarmos que o inimigo das nossas almas, ele é denominado de tentador, chamado de tentador. Tentador é aquele que tenta, é aquele que provoca situações para testar a fidelidade daquele que diz, que confessa, que crê no Deus eterno, no Deus todo-poderoso. Então, ele vem fazer um teste de fidelidade espiritual para com as pessoas. E por isso ele releva então o nome de o tentador. Quando o casal foi posto lá no Jardim do Éden, Deus não proibiu, ou seja, não levantou uma redoma para proteger aquele casal da tentação. Mas o Senhor deixou aquele casal para que fosse eles também exposto à tentação. Deus é mau por causa disso? De maneira nenhuma. Porque o nosso Deus não é um senhor de escravos que escraviza e que obriga as pessoas a lhe obedecerem e a servirem. Deus, desde o princípio, quando ele cria o mundo angelical, Deus também deixou a oportunidade dos anjos provarem e demonstrarem a sua fidelidade a ele de maneira voluntária. Nas lições anteriores, nós falamos da origem de Satanás, de onde ele surgiu. E nós vamos encontrar tanto no capítulo 14 do profeta Isaías, quanto no capítulo 28 do profeta Ezequiel, que vai dar a origem de Satanás. Aí nós vemos aquilo
reportado pelos profetas, o Senhor Jesus vai dizer durante o seu ministério: eu via Satanás cair como um raio sobre a terra. Lá no Apocalipse nós vamos ver da batalha angelical, que pelejava o dragão, a serpente, a antiga serpente, né? O diabo, pelejava contra Miguel e os seus anjos. E vai dizer que com a sua cauda, o grande dragão, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, ele leva de cada 3 anjos, ele consegue levar um consigo. Isso mostra o seu grande poder de influência no mundo angelical. Se os anjos não resistiram à tentação, certamente o homem, Deus já sabia de antemão que o homem também não resistiria. E ali o homem foi tentado, no caso a mulher, e ela então comeu do fruto que o Senhor havia dado ordem para que se não comesse. Assim a morte passou daquele casal a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Para isso o Senhor Deus, no seu conselho eterno, já havia preparado a salvação do homem através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz na carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 30, ou melhor, no capítulo 1 e no versículo 9, vai dizer do Cordeiro que foi morto antes dos tempos eternos. Ou seja, lá no tempo da criação, Deus já havia preparado a salvação para o ser humano. Vemos ainda que Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, ele já havia preparado o plano de salvação no conselho eterno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já havia preparado a salvação para o homem. Na 1 de João, capítulo 3 e no versículo 8, lá no final do versículo, vai dizer: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo que fez a sua obra antes mesmo do homem ser colocado no jardim do Éden. Ele já havia começado a sua obra de destruição, e essa obra de destruição culminou com a queda do homem. Mas porém Deus, através de Cristo Jesus, ele promoveu o resgate e a restauração do homem, para levá-lo de volta para a presença do Deus Todo-Poderoso. Aí entra a questão do livre-arbítrio. O homem é livre para crer, para aceitar e para obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Aí nós encontramos esta maneira como Deus ele trata o homem, não como escravos subjugado ao seu querer e à sua vontade, mas ele deu ao homem o poder, a liberdade de escolha entre o bem e o mal, o obedecer ou o não obedecer. Aí nós vamos ver que Deus, respondendo ainda a outra pergunta, considerando que essa já está respondida, vemos que a origem da tentação, ela se deu em Satanás. Nele está a fonte de toda a tentação para destruir o homem e levar o homem ao pecado. Quando nós chegamos na carta universal de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 15, nós vamos encontrar o que diz a palavra de Deus. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aqui vemos também, respondendo já aquela pergunta inicial: Deus não tenta a ninguém e nem pode ser ele tentado pelo mal. Então, vemos aqui que já começamos a ver que a origem da tentação, a fonte primeira é o diabo. E a segunda fonte da tentação é a natureza do homem caído. Nós vemos aqui a primeira o diabo e a segunda ela é decorrente do próprio ser humano. Porque nós temos uma origem
que veio do pecado dos primeiros pais que pecaram. Por isso que todos morremos. Então, o pecado, ele está inserido. Porém, uma vez que o homem aceita Jesus, ele então está livre daquela chaga maldita da condenação do pecado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Podemos sim sermos alcançados pela morte, mas jamais seremos vencidos por ela. Como diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. O Senhor Jesus nos garantiu a vitória ao vencer o diabo, ao vencer o pecado e ao vencer a morte, sendo ele Filho de Deus ou Deus encarnado. Ele ressuscitou ao terceiro dia para trazer esperança a todos aqueles que crê no seu nome. Logo, nós podemos ver que a tentação, ela tem um fenômeno humano. E esse fenômeno humano, ela ocorre no interior do homem. Ocorre no interior do homem. O homem, ele é tricotômico. Assim como o nosso Deus, ele é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez do homem, Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aí nós vamos encontrar lá em Isaías, onde ele vai dizer que o homem, Deus fazendo uma referência ao homem, o homem que eu criei, que eu formei e que eu fiz. Deus, ele criou o homem. Quando ele criou o homem, na sua concepção, ele cria o homem. Depois ele faz o homem, ele molda o homem do pó da terra. E depois ele dá vida ao homem, sopra o divino da vida. A grandeza da vida, ele sopra nas narinas do homem e o homem então é feito alma vivente. Aí nós podemos ver que o homem, ele é físico, o homem, ele é alma e o homem, ele é espírito. Quando falamos do homem físico, nós conhecemos o mundo físico à nossa volta através dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato. Então nós temos aqui os 5 sentidos para que possamos comunicar com o mundo visível, com o mundo material à nossa volta. Logo, através do físico, do sentido, nós conhecemos o mundo físico à nossa volta. E esses nossos sentidos também precisam ser preservados em santificação para agradarmos a Deus. Porque Paulo, ele vai dizer, porque eu temo, na sua carta aos Coríntios, assim como a serpente enganou a Eva, que também ela venha de alguma forma enganar o povo, enganar os crentes e corromper os nossos sentidos. Os sentidos do homem corrompido corrompe a sua visão vai ser levada para o que não é bom. A sua audição corrompida a ouvir aquilo que é desagradável a Deus. Aquele olfato a buscar, a sentir aquilo que Deus, buscar e usar o olfato para praticar coisas errôneas que desagrada a Deus. Da mesma forma, o nosso paladar. Isso tem a ver com os vícios químicos, no qual o homem ele está sujeito, a entrar por este caminho. E assim, todo tipo de pecado, o homem ele tem contato através dos seus sentidos, da sua sensibilidade. Agora, através da alma, o homem conhece a si próprio. O homem conhece a si próprio através da sua alma. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo, a não ser o teu Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele te conhece na inteireza e na profundidade. Então, e depois dele, você é quem melhor se conhece. Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos.
É através da nossa alma, da nossa consciência, é que nós sabemos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aonde nós triunfamos com facilidade e aonde nós podemos perder uma batalha para o inimigo das nossas almas com facilidade. Nós sabemos do nosso ponto fraco. Através da alma nos conhecemos. E através do Espírito nós conhecemos ao Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele vai dizer assim: porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o contato que nós temos com Deus é através do nosso Espírito. Quando Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, no capítulo 14, que ele vai falar dos dons espirituais, ele vai falar assim: se eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas vou ficar sem entendimento. Se eu falar em línguas estranhas com vocês, quando estiver presente, o meu espírito será edificado, mas a igreja, vocês que ouvem, ficarão sem entendimento, porque quem fala em línguas, fala em mistério, e em mistério ele fala com Deus, e ninguém pode compreender, senão o nosso espírito que ficará edificado. Dentro disso, nós podemos ver que o homem, ele tem o seu espírito, ele tem a sua alma e ele tem o seu corpo. Nós somos tricotômicos. E chegando aqui para a nossa lição, nós vamos ver no tópico 2, onde o Senhor Jesus, ele passou pelas provações, ele passou pelas tentações. Quando ele passa pelas águas do batismo, o céu se abre. E nós vemos ali, a Bíblia registra que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E nós vamos ver que o Espírito, ou melhor, o céu se abre e uma voz é ouvida por todos. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem eu tenho prazer. E agora esse Espírito que veio sobre ele o conduz para o deserto, e lá no deserto ele é tentado pelo diabo por 40 dias. Nesse período ele não come, ele não bebe, ele não alimenta o seu corpo físico. Assim como Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, assim como Elias ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, o Senhor Jesus também ficou 40 dias sem comer e beber ali no deserto. E neste ponto nós vamos encontrar que, tendo ele jejuado, tendo ele passado esses 40 dias, ele teve fome. E nós vamos ver que ele foi tentado fisicamente. Quando Satanás chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele foi tentado na sua carne, no seu físico, porque o físico dependia do alimento material para se reerguer, para se fortalecer, para renovar as suas forças. Mas o Senhor Jesus responde pela palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim, o Senhor repreendeu ali no seu físico, ele venceu, ele resistiu e Satanás foi vencido. Agora, Satanás o leva e o coloca no pináculo do templo. E lá do pináculo ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Neste ponto, o Senhor Jesus responde com a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é não tentar a Deus? Não colocar Deus à prova, não colocar Deus à prova de maneira desnecessária. Apenas ali o Senhor foi tentado na sua alma, na sua natureza divina, para que ele mostrasse: não, eu sou Deus, eu sou filho de Deus e eu posso pular e nada me acontece. Não, Jesus, além de não obedecer Satanás, ainda não se deixou levar pela vaidade que normalmente leva o homem.
com certos elogios, com certas palavras persuasivas de elogio, de exaltação, e então o homem ele não vigia e acaba por ceder à tentação do diabo. Nós vemos ainda que o Senhor foi tentado no espírito, quando Satanás diz a ele, olha, mostra para ele todos os reinos do mundo e diz, tudo isso me foi dado, eu dou a quem eu quero. E eu te darei, se prostrado me adorares. O Senhor repreende-o pela palavra, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Vemos o Senhor vencendo Satanás com a arma da palavra, a mesma palavra que nós temos aqui, hoje e agora, para poder usar durante a nossa caminhada de fé, até que cheguemos às mansões celestiais. O Senhor Jesus usou a palavra, ele foi tentado na carne, foi tentado na alma, foi tentado também espiritualmente. Mas nós, irmãos, podemos assim como foi o Senhor Jesus, tentado nessas três áreas, o homem também é tentado na sua carne, o homem é tentado na sua alma, o homem é tentado também no seu espírito. Aí nós vamos para o tópico 3 da nossa lição, que vai dizer resistindo à tentação. O Senhor Jesus, ele resistiu ao diabo. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos como resistir através da palavra. Todos nós somos tentados, mas a Bíblia vai dizer, nós fizemos uma das questões no começo, Deus pode tentar? E já lemos aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículos 13 até o versículo 15, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E o homem também, ele não tem pecado, ele não peca por ser ele tentado. Tentado na sua carne, tentado na sua alma, tentado espiritualmente, nem por isso ele peca. Agora, se ele ceder à tentação, aí sim ele peca. Quando o Senhor Jesus diz, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. A tentação, ela chega para todos. Nós vemos que Pedro, caminhando com Cristo, faz a confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o Senhor pergunta, o que dizem os homens ser o Filho do homem? E vós, o que dizeis? Então Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor manda-lhe uma palavra de elogio, o Senhor manda uma palavra de elevação espiritual para Pedro. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, quando Pedro ouve essa palavra, o Senhor então começa a falar do seu martírio, do seu sacrifício na cruz do Calvário. E Pedro fala, tenha misericórdia de ti, para que isso não te suceda. E o Senhor Jesus repreende, porque Satanás estava falando na boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo e não conhece as coisas de Deus. Então, o homem precisa tomar cuidado, porque o tentador, ele está a todo tempo à espreita para colocar palavras na nossa boca, para torcer as palavras que nos são ditas antes de chegar aos nossos ouvidos. A pessoa diz A e nós entendemos, ele torce no meio do caminho e coloca B nos nossos ouvidos. E há então dissensão, discussão, confusão por falta de vigilância. Nós vemos ainda que há pessoas na Bíblia, no caso de José, lá em Gênesis capítulo 39, nós vemos ali que José, ele foi tentado pela esposa de Potifar, a sua dona.
a sua senhora. Ele era escravo, ele não tinha domínio sobre si e nem poderia exercer a sua vontade própria, mas tinha que estar ela subjugada ao seu dono e à sua dona. E no entanto, ela tenta José para que José vá deitar-se com ela. E José então foge. Ele diz: não posso eu cometer este pecado contra o meu Senhor. E ele foge e larga a veste nas mãos da mulher, mas ele foge do lugar da tentação. A tentação vem, mas nós podemos e devemos fugir quando ela bater a porta. No caso, José fugiu da tentação. Betseba, por exemplo, não fugiu da tentação. Davi, ele sendo tentado, ele também que tinha o poder de comando sobre aquela mulher, ele cedeu e ele poderia retroceder e não retrocedeu. Ele foi adiante para a consumação do seu pecado. Vemos que a tentação, ela bate em todos os pontos. Nós vemos Judas que carregava ali a bolsa com dinheiro, com as ofertas. Ele foi tentado a pegar aquelas moedas e ele não resistiu, e ele cedeu e ele utilizou algo que não era para ser utilizado para si próprio. E nós vemos tantos outros. Ananias e Safira não cederam à tentação de reter uma parte da herdade que fora vendida para trazer aos pés dos apóstolos. Então são pessoas que elas às vezes não cedem de um lado, não cedem para o pecado da carnalidade, para o pecado do adultério, mas cede para a questão do roubo, para a questão do dinheiro, para a questão monetária. E assim o homem ele deve fugir da tentação e não ceder à tentação. Agora, quando ele cede à tentação, que ele cai em pecado, como diz aqui o escritor Tiago, no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Sendo o pecado consumado, gera a morte. Neste caso, vemos duas situações. Um fugiu, outro não fugiu. Sansão, ele poderia ter fugido do lugar da tentação. Ele foi provocado, ele foi testado ali no seu espiritualmente. Ele foi tentado na carne, ele cedeu. Foi tentado na alma, ele cedeu. E depois a última tentação veio na questão espiritual. Qual é o teu segredo? Onde está o segredo da tua força? Cuidado para não revelar o teu segredo que você mantém com Deus, onde as revelações de Deus acontecem na tua vida, onde Deus se revela e se manifesta através da tua vida. Por isso, não entregue isto nas mãos do inimigo, mas preserve o teu segredo com Deus e não confesse para o inimigo. E aqui, nesses atos de tentações, todos que cederam caíram, mas a palavra do Senhor, ela deixa que é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Como falamos na última lição, confessando o pecado, que mostramos ali 7 pontos acerca da confissão, como nós podemos agir na questão de confessar e ser restaurado, curado e restaurado, tanto física quanto espiritualmente, na presença do Senhor nosso Deus. Somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Não é tomar a forma deste mundo, mas trazer Cristo a este mundo para ser sarado através da nossa vida, do nosso testemunho, através daquilo que testificamos do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e vos guarde. Que o Senhor nos conceda a tua graça, a tua proteção e a tua misericórdia, e sejamos nós guardados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.